Good morning, bom dia. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Good morning, teacher. Good morning, Antônia. How are you? Como você está? I'm fine, well. Bom dia, alunos do sexto ano. Estamos mais uma aula aqui. Eu vou fazer a moderação com vocês, professor Ed. Estou aqui com o professor Antônia. Então, que vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat que a gente responde à medida do possível. Ok. Bom, então vamos para os nossos recadinhos, né? Vocês sabem que nós vamos usar a apostila do aluno, vai lá, corre, pega a apostila, organiza o seu caderno bonitinho e eu vou dando uns recadinhos aí para os professores, ok? Teachers, good morning, bom dia. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Estão sempre nos ajudando no chat, ajudando os alunos, dizendo quais são as páginas, né? Eu sempre leio o chat, tanto aqui do aplicativo, quanto do Face, quanto do YouTube, e até um centro de mídias paralelos aí criado pelos alunos, quando dá tempo eu dou uma olhadinha. Semana passada, a professora Jéssica falou que os PPTs não estavam na sede. Eu avisei o centro de mídias e à tarde eles colocaram. Hoje eu já olhei de novo e os PPTs das aulas de hoje já estão à disposição de vocês, ok? E detalhe, ontem eu assisti a aula do professor Edjoel, porque a nossa vida de professor agora é o centro de mídias, né? Eu estava preparando minha aula em casa, eu assisti a aula dele e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu vou tentar reproduzir, vou plagiar a fala dele, eu avisei para ele que eu estou plagiando, tá? Ele disse o seguinte, que o centro de mídias, as nossas aulas, é o geral, a gente dá o geral. Porque cada escola, ela tem o seu andamento, ele tem o seu ritmo próprio. Então, cada escola, o aluno às vezes está no nível mais avançado, outras escolas eles estão no nível mais, um pouquinho mais, não vou dizer atrasado, um pouquinho mais lento. E o professor, ele tem um papel fundamental no chat, que é fazer o quê? É olhar as nossas aulas aqui e adaptar para a sua realidade escolar, né? Para o contexto do seu aluno, como anda o seu aluno. Eu já vi professores na rede pegando nossos PPTs e eles trabalham um trecho, trabalham uma parte, eles dão a sua cara. Então, o nosso trabalho aqui, o papel do professor, que foi o que eu achei bacana do professor Edjoel dizer, que o professor tem papel fundamental no centro de mídias. Sem vocês, não tem motivo, né, Ed? Né? A gente precisa da interação de vocês. É você que conhece o seu aluno, é você que sabe qual é o ritmo, qual é o grau de dificuldade, né? Que você vai dar para a aula. Então, muito obrigada. Eu acho que nós, professores, estamos fazendo um papel brilhante, não é? Sim, é uma parceria que a gente tem com vocês, colegas. Tá certo? E em relação aos alunos, alguns alunos ainda disseram que tem aluno que não tem apostila, ligou na escola e a escola falou que não tem. Como esse PPT já estava pronto há 15 dias, não deu para eu encaixar no PPT. Então, eu escrevi aqui, ó, no Flipchart, né? O endereço de onde você vai achar o caderno do aluno. Coloca lá no Google EFAP Educação, spgov/currículo paulista, educacau infantil e ensino fundamental e você vai clicar e vai aparecer a apostila e você vai usar ela na aula. E você vai usar da melhor maneira possível. Ou você baixa, ou você imprime, eu não sei como que o aluno vai fazer aí nesse caso, ok? Tudo bem? Recadinhos dados, no chat. Não esquecendo que vocês têm 15 interações por aula, já foi a aula de matemática, tem a de inglês e tem a próxima. Então, use com moderação, tá certo? Professores, continuem deixando seus recadinhos aí que a gente vai tentando ler, né? E vai tentando resolver e ajudar da melhor maneira possível. Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Então, você vai ler as habilidades? Sim, vamos lá. A habilidade de hoje, a gente tem a primeira, reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras de língua inglesa materna e outras línguas desconhecidas. Observar e descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida e local onde se desenvolvem, que fazem parte de seu cotidiano. Descrever relações por meio de uso de apóstrofo S. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado. E as reading strategies são skimming e cognates. Muito bem. Então, essas são as habilidades do bimestre todo. O diretor vai colocar um PPT na tela, né? Então, ele está dizendo assim, eu leio em inglês, você traduz? Ou... Tá.
According to Cambridge Dictionary Online, De acordo com o dicionário Cambridge Online, shelter is a building designed to give protection from bad weather, danger or attack. abrigo é uma construção desenhada ou projetada para dar proteção de clima ruim, perigo ou ataque. Então, shelter é isso, né? É o abrigo, é uma espécie de abrigo, tá certo? Que nos dá proteção contra a chuva, né, ataques e coisa e tal. E agora, nós temos um PPT ali, o diretor só vai colocar ali, mas nós vamos voltar. Where do you live? Né? Onde você mora? Tá? Então, você vai dizer ali no chat, você vai ter 1 minuto no chat para você responder em inglês. Where do you live? I live in a house or I live in an apartment? I live in an apartment. Eu moro num apartamento. And you, Ed? E você? Where do you live? I live in a studio apartment, a very small apartment. Na studio. He lives in a studio. E você? And you, e você? Where do you live? Você vai responder lá no chat. I live in a house, numa casa, ou I live in an apartment, né? Ou outro tipo de moradia, tá? Que mais para frente nós vamos ver o vocabulário de onde você mora. Mas agora nós vamos focar nesses 2 vocabulários. 1 minutinho, não esqueça. In English, please. Em inglês, por favor. Qual é a página? Ainda não está em página, não. Estou introduzindo a matéria de hoje. O que eles responderam, Ed? Aliás, eles foram bem rápidos, professor Antônio, parabéns, pessoal. Então, a Maria respondeu, I live in a house, né? O Heitor, ele respondeu, I'm living in my house, em São Paulo, Brasil. E aí a gente tem a grande maioria in a house. Ninguém colocou apartamento até agora, vamos ver. Mas o Arthur, I live in a house. O Elderson, I live em casa. I live na house do Ana Vitória. E I live in a house da Aline. Muito bem. Agora nós vamos sim trabalhar o caderno do aluno, olha, aqui on page 38, página 38, tá? Se vocês quiserem acompanhar pelo caderno do aluno, o PPT vai ficar ali na lousa, mas ele está aqui na página 38, página 38. E como nós vamos trabalhar a respeito de moradia, eu selecionei só o vocabulário relacionado a tipos de moradia, tá? Então, vai ficar ali no PPT, o diretor vai dar um print se você quiser, tá bom? E ali tem os tipos de moradia. A house, que nós já falamos, né? Você traduz? Eu traduzo. Uma casa. Sim. A motorhome. Que é uma casa móvel, professor? Casa móvel. A gente chamava de trailer antigamente, né? A nest. Um ninho. An apartment. Um apartamento. A tent. Uma tenda. Né? Então, esses aqui são alguns tipos de moradia, certo? Muito bem? Deram um print? Agora, essa lição que nós vamos ver agora, ela está on page 39, na página 39. Ela está com outro formato, mas você pode acompanhar. Lá está em balãozinho. Aqui eu coloquei umas pessoas para ficar mais ilustrativo, tá bom? Então, olha lá, eu tenho uma pergunta e a resposta do personagem dizendo qual é o tipo de moradia dele. O primeiro, por favor, diretor. Where do you live? Onde você mora? I live in a house. Eu moro numa casa. O próximo. Where do you live? I live in an apartment. Eu moro num apartamento. Próximo, diretor. Where does your aunt live? Onde o seu tio mora? Sua tia mora, I'm sorry. She lives in an apartment. Ela mora num apartamento. Ok. Próximo.
Where does your aunt live? She lives in a house. Ela mora numa casa. Acho que acabou, né, esse PPT aí? Então, vocês viram a forma como a gente responde o lugar que a gente mora? Acho que ficou claro, né, Ed? Professora, tira uma dúvida. Por que a house and apartment? Por que esse N aí? Então, essa aqui nós vamos deixar para depois, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Tá lá na aula, mas um pouquinho mais na frente, tá bom? Não me deixa eu esquecer que eu vou explicar. Tá bom. Agora, nós vamos passar para um exercício, e para fazer esse exercício, eu vou revisar um pouquinho do genitive case, que foi a lição da aula passada. Será que eles lembram o que é genitive case, Ed? Acho que sim, né? Escreva uma linha enquanto eu ponho aqui no flip chart. O que vocês lembram que é o genitive case? Tá? Porque eu vou relembrar de novo que o próximo exercício nós vamos reescrever as frases usando o genitive case, o caso do genitivo ou do possessivo. Então, escreve ali, tá bom? Então, aqui eu vou pôr uma frase no flip chart. Antes disso, eu vou usar o professor Ed, que eu falei para ele que eu ia usar ele como exemplo. E hoje eu vou explicar de uma forma diferente. Na aula passada, eu disse o seguinte, que no caso do genitivo, o dono vem na frente, ele é mais importante. Gente, eu vou explicar do jeito que eu falo para os meus alunos, tá? Não existe o jeito certo ou errado, existe o jeito que eu acho mais fácil. Então, assim, o dono vem na frente porque ele é mais importante. E o objeto vem em segundo plano porque o objeto não é tão importante. O importante é o dono. Né? Então, eu falei que primeiro vem o dono, no meio vem o apóstrofe S e depois vem o objeto. Hoje eu vou explicar um pouquinho diferente. Ó. Cortei o artigo e cortei isso aqui. Aí, o que eu faço? Ó, o dono vem para onde? Vem para frente. Ó. Dá para ver aqui? Acho que dá, né? E a casa vem para onde? Vem para segundo plano. Ó. E aqui no meio eu ponho o apóstrofe. É outra maneira de explicar, tá? Olha, o dono vem para frente e o objeto vem para trás e no meio fica o apóstrofe S. Ed's house. Certo? That's right. Agora nós vamos, acho que eu já expliquei de novo, foi isso que eles responderam, Ed? Eles ainda não estão respondendo. Ainda acho que estão dormindo, hein? Agora, eu vou explicar, o diretor vai pôr ali na tela uma frase e eu vou explicar como vocês vão transformar aquela frase no possessivo. Então, lá está dizendo assim, ó, dá até um print aí, viu, gente, que vocês vão usar. My aunt lives in apartment. Tá certo? Aí, na frase de baixo, pode voltar aqui para mim, por favor? Aqui eu tenho que transformar isso aqui, ó. Essa parte aqui que eu tenho que transformar no caso do genitivo. O meu tio a minha tia mora num apartamento. Eu tenho que transformar esse pedaço aqui no caso do genitivo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou trocar o lives, tá? O que eu vou colocar aqui? Vou colocar o aunt, my aunt, certo? E eu vou colocar o quê? Eu vou pôr o apóstrofe S. E no lugar, né, de lives, eu vou usar home, que é lar. Aí o professor Ed perguntou assim, não seria bom explicar a diferença de house e home? House é a estrutura, é onde você mora, tá? É a parede, são as paredes, a construção é house. O home é onde mora uma família, é lar, não é? So I can say, eu posso dizer, my apartment is my home. Meu apartamento é meu lar, my home. Isso. Mas eu não posso falar my apartment is my house. Não, que aí você está falando só da estrutura, né? Você pode dizer I live in a house, eu moro num apartamento. Então, você está falando só da estrutura. Então, quando você fala home, você está falando do seu lar, né? Da sua família, que lá tem uma família, lá tem toda uma estrutura. Se eu vou me referir à minha casa, I bought a house, eu comprei uma casa. Você não comprou um lar, você comprou uma estrutura, tá certo? Então, essa é a diferença. Eu uso house para falar de estrutura, da construção, e o home no sentido de lar, tá certo? Então, vamos voltando aqui para a nossa aula. Ó, então, o que eu fiz? Ó, eu cortei o live, o lives, né? E troquei por essa parte aqui, ó. Tá certo? My aunt's home in an apartment. My aunt's home is an apartment.
Eu acho que ainda não está claro, né? Mais uma explicação. Dá um joinha aí se vocês conseguiram entender. Eu acho que não. Então, vou dar outro exemplo aqui, né? Então, vou usar aqui o professor Ed de novo. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu criei com Ed. Ed lives na studio. Ok? O que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que trocar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu tenho que, onde tem o lives, eu tenho que trocar pelo possessivo. Aí eu vou colocar o quê? Eds, ó, o apóstrofe, tá certo? Aqui, home. Aqui eu vou usar o verbo to be, Ed's home is na studio. Ok? O lar do Ed é um estúdio. Ok? Acho que ficou claro agora? Então, o pessoal está interagindo aqui. A Isadora já respondeu, My Aunt's House. O Murilo já usou para o exemplo dele, colocou Murilo's Home. Então, o pessoal acho que está entendendo, começando a entender, professora. Então, eu voltei um pouquinho no genitivo e agora eu tenho lá no PPT outros exemplos e eles eles não estão agora no caderno do aluno, não. Ah, tá sim, ó, tá na página 39, ó, página 39 está aqui, ó, tá bom? Então, vocês continuem por aí. Pode colocar, por favor, diretor. Vocês vão escrevendo junto comigo, ó, My uncle lives in a motorhome. Como é que ficaria isso? My uncle lives in a motorhome. Ainda não, diretor, não põe a resposta. Agora pode deixar, né, mas não era para pôr, não. Depois. My uncle lives in a motorhome. Você vai ter 1 minutinho para você escrever essa frase lá, usando essa estrutura aqui, ó. Usando essa estrutura aqui de baixo, tá? Vai ficar ali na tela para vocês olharem e vocês vão transformar aquela frase, né, no simple present do verbo to be, usando essa estrutura aqui, tá bom? Então, olha lá, Ed lives in a studio. Ed's home is a studio. E ali eu tenho, my uncle lives in a motorhome. Meu tio mora numa casa motorizada. Como que ficaria usando o caso do genitivo para transformar essa frase? Então, vocês têm 1 minutinho aí na tela, no chat, para responder, para reescrever essa frase. Ok? Eu acho que vocês tiveram várias dicas aí. Ok? Nós voltamos já já. O diretor ajudou vocês, né? Olha, mas a gente vai descontar essa, hein? Qual foi a resposta que eles deram? Então, tivemos várias respostas, às vezes várias diferentes também, né? Ó, o Guilherme falou, My uncle's home is a motorhome. A Emily, My uncle's home is a motorhome. O Rafael, My uncle's home is motorhome. E até tem uma observação aqui que a Lídia fez, que a Lídia falou que, mas eu estou aprendendo japonês. Essa estrutura também tem em japonês, Lídia. Se você pesquisar, esse apóstrofo S, ele é usado no japonês, não o apóstrofo, mas ele tem uma letra só para essa função. Então, tem a ver sim. Então, é isso, professora. Então, mas eles não responderam essa daqui. My uncle lives in apartment. Eles transformaram em motorhome, na verdade, em vez de... eles colocaram My uncle's home is a motorhome. Não, eu aqui coloquei em apartment. Eu não sei por que eu tô com essa palavra aqui. Era motorhome, né, a frase.
tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá corrigir. Ó, a parte que eu vou mudar é essa daqui, ó. Né? Essa aqui que eu vou mudar. Aí, eu vou colocar o quê? My uncle, o apóstrofe S do genitivo, home is a motor home. Olha aqui, o lar do meu tio é uma casa motorizada ou um trailer, né? Eu prefiro dizer trailer do que uma casa motorizada. Ó, olha a estrutura aqui, ó. Olha como mudou. Tá certo? My uncle's home is. Certo? Agora, o diretor vai pôr uma, e essa daqui ele não vai pôr a resposta para vocês. Porque agora eu quero ver se vocês vão acertar. Olha, tem vários exercícios aí. Pode colocar, diretor, por favor. The snail lives in a shell. Você também vai ter 1 minuto para transformar. Eu não ia dar essa, hein? Mas como a resposta apareceu para vocês, vocês vão ter 1 minuto para responder essa daqui. Então, você vai transformar a frase que está ali, usando o possessivo, né? E dizendo qual é, né, o lar da lesma. The snail lives in a shell. A lesma mora numa... como é que chama aquela parte da lesma? A gente pode chamar de concha? Concha, né? A lesma mora numa concha. Então, você tem que dizer que a casa da lesma é uma concha. Então, você tem 1 minuto para transformar essa frase aí. E dessa vez, sem a ajuda do diretor, tá bom? Ah, e aí, Ed, o que eles responderam? Olha só, Fernando respondeu, The snail's home is a shell. A Emily, The snails is a shell. E a Beatriz, The snail's home is a shell também. Maria Eduarda, The snail's shell lives. Ah, então não está certo, porque se você vai mudar a estrutura para o genitivo, você não pode usar o lives. Eu também acompanhei aqui, alguns alunos escreveu a estrutura certinha, mas esqueceu o apóstrofe S. Se esquecer isso aqui, olha, a frase está errada, tá bom? Então não pode. Escreveu tudo certinho, mas esqueceu o apóstrofe S. Então vamos lá. A casa da lesma, a lesma mora num caracol, né? E tem que transformar isso aqui. Então, eu vou usar o quê? The snail. Tá certo? Eu vou colocar o apóstrofe. Vou trazer a moradia dela. Ah, desculpa, errei aqui. The snail. Home is a shell. Tá? Então, o lar da lesma é a concha, ok? E aproveitando, tem mais um exemplo ali na lousa, no flip chart. Ah, não, esse é o último, né? O professor Ed falou a respeito do quando a gente usa a e o an. Eu falei que eu não ia dar o exemplo antes, porque ele estava aqui nessa lição, né? E eu iria deixar vocês perceberem quando a gente usa ele. Então, ele é o nosso artigo indefinido em português. E em inglês, a gente usa de uma forma um pouquinho diferente. Então, é o a e o an. A gente usa ele antes do som de palavras com vogal. Às vezes aparecem algumas palavras que na nossa língua é consoante, mas em inglês tem som de vogal, né? Então tem que tomar cuidado. Não é porque começa com vogal ou consoante, não. É porque algumas palavras em inglês têm som de vogal, então você usa aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui nós tínhamos como exemplo house. É um H,
né? Tem som de H mesmo, né? Agora, por exemplo, eu não posso colocar hour. Hour, primeiro, porque está errado, né? E depois, o H aqui, ele tem som de consoante. Então, eu não vou poder usar, tá bom? E aqui, an apartment, tem som de vogal, eu uso com vogal. O Ed, me lembra uma palavra que tem som de consoante? Que é som de... que é consoante, mas tem som de vogal? Eu esqueci. Que seria aquelas exceções, a university, unity. Isso. Que aí a gente tem que usar an university porque o som do U é diferente, né? An unity, por exemplo, né? Tá? Então, aqui, ó. Tá bom? E tem algumas outras palavras que agora eu não lembro que elas são escritas em inglês com consoante, mas ela tem som de vogal. Husband, né? Não, husband não. Mas é porque a gente fala o som do H, né, professor? Isso, aí a gente fala house e você tem o som de consoante. Mas algumas palavras que são com H, ela tem som de vogal. Hour, você não fala hour, né? Hora, você fala hour, então ela tem som de vogal, tá certo? Husband, né? Ela tem som de R, então você fala a husband, né? E a outra, a wife. Não é wife. Agora eu não lembro uma palavra em inglês que começa com consoante para nós e som de vogal. Não lembro. Que esse aqui não estava, mas como ele não estava no nosso programa, mas como ele comentou, eu expliquei, tá? Então, o a e o an significa um e uma. A gente usa antes de palavras que tem o som de vogal e som de consoante, tá bom? Tá certo? Então, agora, nós vamos trabalhar o skimming. Esse daqui não está no caderno do aluno de vocês. Tá? Mas antes eu vou explicar um pouquinho e aí você dá um print porque nós vamos usar para o restante da aula. Então, nós vamos falar do skimming. O que é o skimming? É uma estratégia de leitura que a gente faz, uma leitura, eu já falei isso várias vezes, uma leitura rápida, tá? Uma leitura simples, que a gente usa a imagem, faz um levantamento daquela imagem para descobrir qual é o assunto, depois a gente bate com o título para confirmar a nossa hipótese, tá certo? Para ver se é aquilo mesmo. E depois você vai olhando o título e a imagem para você ter uma ideia geral do texto, né? E aí você vai, antes de você ler o texto, você fala, puxa, eu já sei qual é o assunto. Então, não dá para você dizer que eu não entendi nada do texto. Porque quando a gente pede para o aluno ler, a primeira coisa que ele fala, eu não sei ler inglês, não sei nada, como que eu vou entender? Mas se você já olha a imagem e bate com o título, você já sabe qual é o assunto e isso facilita a sua leitura. E hoje, além de a gente trabalhar o skimming, eu vou falar um pouquinho do scanning, que é uma leitura mais detalhada, que é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer uma leitura detalhada. O que você vai usar no scanning? É o cognates, que eu já falei em aulas anteriores, que são as palavras que são parecidas com o português, que ela tem a mesma raiz. Então, você vai ler o texto, você vai fazer o skimming, né, que é a leitura da imagem relacionada com o título. Você vai olhar, fazer o scanning, que é os cognatos, e no scanning eu tenho a pontuação, que ajuda a descobrir se é uma pergunta ou um ponto final. Eu tenho os sinônimos e os adjetivos, que também te ajudam, né? A formação das sentenças, em que tempo verbal ela está escrita, no presente e no passado, e isso te ajuda na compreensão do texto, tá certo? Nossa, está sendo oral? Sim, está sendo oral, porque a gente vai se aprofundando nas estratégias de leitura conforme vocês vão amadurecendo e aprendendo o inglês. Então, hoje, nós vamos colocar ali um texto e vocês vão fazer o quê nesse texto? Você vai fazer o scanning, que é a leitura rápida, tá certo? E eu vou também pedir para vocês fazerem o scanning, que é usar os cognatos. E quando você estiver fazendo o scanning, que é a leitura mais detalhada, eu vou pedir para você observar 3 coisas no texto. Você vai buscar 3 informações específicas no texto. Quais são? O assunto, que você vai olhar, qual que é o assunto que está discutido no texto, tá? E qual é o nome da pessoa, onde ela mora, certo? Qual é o nome da pessoa e onde ela mora e o assunto. Essas são as 3 informações específicas que estão no texto. Então, você vai ter 1 minuto para você dar um print, que nós vamos usar esse texto, que não está na apostila. Eu adaptei de um exercício aí,
tá? Do caderno do aluno, e você vai responder 3 perguntas. Mas quando você estiver fazendo a leitura, eu acho que eu estou sendo bem minuciosa, né, Ed? Bastante. Né? Você vai usar as estratégias, você vai localizar 3 coisas. O assunto, o nome da pessoa, né? E de onde essa pessoa está falando, de onde que ele é, onde que essa pessoa mora, tá bom? Então, nós temos 1 minutinho aí para vocês fazerem. Bom, será que eles já conseguiram responder? Eu olhei aqui no chat, tem várias respostas, até além daquelas que eu pedi. Né? Legal isso. Mas eu vi que um aluno que falou assim, eu não estou entendendo nada. Se você não está entendendo nada, você chegou atrasado. Tá? É a mesma continuação da matéria anterior, nós estamos trabalhando o genitivo e nós estamos trabalhando o vocabulário moradia. O que eles responderam, Ed? Antes de falar a resposta, professora Antônia, agradecer a professora Andréia, a professora Cristiana de Santa Terezinha e a professora Regina, que está ajudando a gente com explicações e colocando alguns exemplos também. Muito obrigado. Vamos lá. As respostas. A Raquel, ela fez observação pelas palavras por Siri aqui. E aí o pessoal começou a responder com House, né? Samuel, a Letícia. E aí o Tiago fez a observação sobre povo indígena. Deixa eu ver, o Iago falou Pedro, família. A Emily, Pedro, Paraíba em uma casa. E depois a pessoa começou a responder mais house mesmo, né? E aí perguntaram, coloca em português, mas aí não é objetivo, né, professora? Não, se colocar em português, nós estaremos estudando português, né? Aí eu esqueci de agradecer a professora Jéssica, que a semana passada foi ela que falou a respeito do PPT, que não estava lá na sede. Era para eu falar o nome dela, muito obrigada, e agradecer aos outros professores também. Bom, então vamos lá, é um passo, né? A ideia geral do texto eles não disseram, né? A Beatriz falou, Pedro mora com sua família no Brasil, na Paraíba, ele tem 12 anos. Então, está falando de moradia. Já falaram o nome, né? E eu não vi aqui também no chat se alguém falando qual é o tipo, onde que ele mora. Eu não vi isso. Eles responderam? A Heloísa diz, Pedro mora na Paraíba, tem 12 anos e tem 3 irmãos. E o tema é a família de Pedro. O tema é a família de Pedro? Então, eu não vou dar essa resposta agora, porque eu tenho a challenger for you, eu tenho um desafio. Antes de nós trabalharmos o texto, vamos ver se vocês conseguiram localizar. E eu espero que vocês tenham dado print no texto. Lembra que eu falei que vocês iriam usar? Vai ser agora. Então, vocês vão ter 1 minutinho para vocês responderem a pergunta. Vocês vão escrever, o diretor vai passando e eu não vou dar tradução. Tá? Porque esse é um vocabulário do 6º ano. Então, o diretor vai colocando e você já vai dar uma olhadinha aí, né, nas perguntas, e você vai colocar numa sequência só para você não perder as suas interações, tá bom? Então, diretor, coloca a primeira pergunta para mim, o primeiro desafio. Olha lá. How old is he? Eu não vou ajudar a menina ali da tradução de sinais hoje, porque é um desafio. E eu espero que vocês lembrem desse vocabulário, que é um vocabulário de 6º ano. How old is he? Dá um print aí na tela para depois você achar essa resposta no texto. Próximo, diretor. What grade is he in? Tá? Também você coloca a resposta lá. E a próxima, diretor. Where does he live? Tá? Já deram, acho que deu para dar os prints nas 3. Você vai voltar lá no texto e você vai achar essas respostas lá no texto. E você lá no chat, você vai colocar a sequência. Já coloca as 3 letras juntas para nós corrigirmos aí, tá bom? O texto vai ficar lá na tela para vocês, para ajudar. E você já vai colocando a sequência de respostas. Pode deixar 1 minuto, diretor, por favor?
Só queria lembrar do vocabulário no chat, viu, gente? Quando você usa uma palavra inadequada, você igual lá na escola, você toma suspensão. Você pode ser suspenso por 1 dia e 2 dias. E a gente acompanha o vocabulário ali. Um aluno usou uma linguajar que não foi bem adequado, tá? Então toma cuidado. O que eles responderam pro? Então, a Beatriz, acho que na primeira ela está respondendo a B12. Aí depois o pessoal começou a colocar só letras, professora. Colocaram o Yuri, colocou BAC. O João ABA e o Renato BCA. Então a gente tem as respostas bem diferentes aí. BCA, tá? Então vamos lá. Né? Eu acho que vocês estão, o texto vai ficar ali na lousa. A primeira pergunta, how old is he? Quantos anos ele tem? Olha lá. Qual é? 12 years old. A próxima pergunta foi, what grade is he in? Que série ele está? Na quarta linha, 60th grade. A próxima pergunta foi, where does he live? Onde ele mora? Aí eu poderia responder Paraíba, eu acho que estava lá Paraíba, né? Tava, desculpa, where does he live? In a house, an apartment, a mud house. Ok? Então vamos verificar se está certa. A primeira foi a B, tá certinho. A segunda foi a A e a terceira foi a C, B-A-C, tá certo? Vamos lá, vamos ler o texto para eles, Ed? Claro. Você quer que eu leia em inglês e você em português? Tanto faz. Tanto faz. Eu posso começar em inglês, vamos lá. Tá ok. Pedro lives with his family in Paraíba, Brazil. Pedro mora com a sua família na Paraíba, Brasil. Pedro is 12 years old. O Pedro tem 12 anos. He is in the 60th grade. Ele está na 6ª série. He lives in a mud house with his parents. Ele mora numa casa de barro com os pais. And his 3 brothers in a poor city. E com seus 3 irmãos numa cidade pobre. Ok? Então, mud house é um tipo de moradia, tá certo? Agora a nossa aula está chegando ao final. Nós trabalhamos hoje Shelter Building Designer, né, que é o tipo de moradia. Voltamos no Genitive Case e trabalhamos o Scheme e o Cognates e demos uma introdução no Scanning, tá certo? E, pessoal, inglês é prática. Então, não adianta falar eu não sei. Pratica, estuda de novo, coloca seu caderno em ordem, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima semana, né, Ed? É isso aí. See you next week. See you next week. Bye, bye. See you later. Bye, bye.